pouquinho a coisa. Aí, acho que assim está melhor. Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto que se inicia às 18 horas. Eu esqueci de avisar hoje, porque acho que o pessoal não lembra, vai chegar às 19. Não coloquei nenhum aviso, né? Fazer o quê? Muito bem, estamos reunidos aqui então para mais um culto. Podemos estar prestando ao nosso Deus. Glória a Deus pela oportunidade que nós temos e pela possibilidade que nós temos de estar aqui reunidos nesse propósito. Eu não lembro de nenhum aviso que nós temos ainda para essa semana, mas nós tivemos a reunião dos homens na sexta-feira, foi uma bênção. Tivemos aí 10 homens, se não me falha a memória, ali reunidos na casa dos céus. E depois que terminou a reunião, a gente partiu para o lanche, né, que eram sanduíches na sexta-feira. E a gente olhou aquela mesa cheia de... Acho que cada homem pediu para sua esposa trazer sanduíches, né? Então, foi um festival de sanduíches. Mas não sobrou muito não, né? Não sobrou tanta coisa não. O pessoal estava animado. Mas foi bom. Foi bom também nosso tempo de devocional. Ouvimos sobre como está, ou como nós podemos estar pensando em como está a nossa intimidade com Deus, e como nós precisamos trabalhar isso. Então foi um tempo realmente de bênção aí entre os homens. Amados, vamos estar dando início hoje à noite com uma palavra de oração. Pai de amor, nós queremos chegar à Tua presença, Pai, te adorar, te louvar pela oportunidade que temos mais uma vez de estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas e pela possibilidade que temos de estar aqui com o propósito de te louvar, te adorar, ouvir a Tua palavra, Senhor, sermos edificados pelo Teu Espírito Santo por meio da pregação que o Teu servo irá trazer. E queremos colocar essa reunião em Tuas mãos, Senhor. Esteja abençoando tanto tempo de louvor como de pregação, que possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós que está aqui conosco hoje, que possamos estar atentos a tudo que fizermos, que realmente Tu te agrades de tudo que será feito aqui. Também esteja com aqueles que porventura estão no caminho, guarda, proteja cada um, possamos ter um bom tempo aqui entre os irmãos e também na Tua presença. Agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora eu vou chamar eu e a minha equipe. Vamos colocar em pé, nós que estamos aqui, enquanto o resto não chega. E vamos começar cantando um cântico que fala sobre o nosso propósito de estarmos aqui. O nosso propósito que temos em agradecer a Deus por tudo que Ele proporciona a cada um de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. E realmente louvar e agradecer Ele por tudo, né? Então, graças dou aqui diante de Ti. Eu tenho tanto para te agradecer. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão da tua luz me tirou. Graças
teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, vou-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Amém, graças a Deus. E como nós cantamos sobre graças e louvamos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá e que muitas vezes a gente não pode ver, eu queria dar uma oportunidade a quem gostaria, talvez 2 ou 3 pessoas, que gostariam de louvar a Deus por uma bênção que Ele tem proporcionado a vocês. Pode ser uma frase, algo simples, não precisa ser algo muito complexo. Mas quem gostaria de estar compartilhando uma bênção que Deus concedeu na sua vida nessa semana, nesses últimos meses? Quem gostaria de falar algo? Amém. Graças a Deus pelo grupo de jovens que estão se reunindo toda semana. Sempre é muito bom saber que Deus também está trabalhando na vida de cada um deles, né? Graças a Deus por isso. Quem mais? É verdade. Podemos até falar por vídeo, né? Antigamente, eu lembro, nós tínhamos que esperar até meia-noite, que era mais barato para ligar pelo telefone, para conseguir falar com as pessoas de longe, né? Mas graças a Deus por isso, graças pelos filhos e pela possibilidade que temos de nos comunicarmos com eles mesmo à distância. Mais um ainda. O terceiro sempre é mais difícil. Pela vida? Coisa simples, né, Gisam? Mas é realmente, cada vez que a gente levanta de manhã cedo, já é uma grande bênção, né? A gente poder enfrentar um novo dia com disposição, com saúde, com condições para estar fazendo o que precisamos. Graças a Deus por isso. Então, graças damos a Ele, né? E continuando nessa tocada, vamos dizer, falando em graça, vamos falar da maior graça que Ele nos proporcionou, de nos dar a salvação em Cristo. Então, me tomaste em seus braços e me deste salvação. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial, posso entrar confiantemente diante de ti, pra dar-te mais graças, graças, Senhor,
Graças a Deus pela salvação que Ele nos proporciona e pela esperança que nós temos de estarmos diante dEle, na glória um dia, né? E esse, então, é o Deus que nós adoramos, o Deus a quem nós rendemos os nossos louvores, e nossas petições, nossos louvores a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é na nossa vida, né? Então, cantemos esse próximo cântico, Deus que adoramos. Os céus e fez a terra, com o poder de sua palavra, e reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, só a palavra é suficiente para os mortos levantar. Poderoso e soberano, grande misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. O Deus que desceu do seu trono para levar sobre os seus ombros a nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre tudo, nome sobre todo nome, só nele encontro salvação. Nada é como Ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo poderoso e soberano, de misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. A Ele seja a glória e o poder, tudo é do Senhor e para
seja assim. Esse é o nosso Deus que nós adoramos. E é a Ele, da pessoa de Jesus Cristo, que queremos dar glórias. Então, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, aquele que venceu, né? O leão de Judá, a raiz de Davi. Glória para sempre, então. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Podemos sentar-nos? Chamar então o pastor à frente. Vamos ter nosso tempo de meditação na palavra, então. Também as professoras e as crianças podem chegar. Hoje temos 3 crianças. 2 aqui e uma a caminho. Uma a caminho. Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te louvamos, Senhor, pelo tempo que pudemos ter aqui já, tempo de louvor, de cânticos, que Tu realmente tenha se agradado desse tempo. E colocamos agora em Tuas mãos, Senhor, esse momento da pregação da Tua Palavra. Esteja com o pastor Roberto, Senhor, que ele possa estar transmitindo a nós tudo que o Seu Espírito Santo tem posto em seu coração, que Tu possas estar falando por intermédio dele, que ele possa ser um instrumento de grande bênção nas Tuas mãos, na vida de todos nós. Abençoa também as professoras, a sala das crianças. Abençoa, Senhor, que possa ser um bom tempo, que desde cedo elas já possam compreender e começar a entender os caminhos, Senhor, que levam ao Senhor. Agradecemos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. O Vitor já fez uma menção aqui no início do nosso culto, né, sobre esse dia especial de homenagem, né, às mães. Eu queria novamente, então, cumprimentar todas as nossas mamães, reconhecendo na vida de vocês a presença realizam confiando, né, no Senhor, na sua provisão, no seu sustento, na sua capacitação. Então, minha oração por vocês é que Deus esteja constantemente abençoando vocês, suas vidas, trazendo aos seus corações confiança, alegria e aquela certeza de que o Senhor está com vocês,
abençoa vocês, guarda vocês e usa vocês na vida dos seus filhos, da sua família. Então, Deus abençoe grandemente as suas vidas. Então, pensando, né, que a gente está lembrando no calendário esse dia tão especial, né, que é o Dia das Mães, que na verdade são todos os dias, né? Desde que você se torna mãe, esse ministério só encerra quando você partir daqui, né? Os seus filhos podem partir do lar, mas você continua com o ministério, né? Você continua com a sua preocupação e o seu cuidado, né? E eu queria então na noite de hoje expor aqui um texto da palavra de Deus, primeiramente para você, mãe, para que esse texto traga para você encorajamento e fortalecimento da sua fé, da sua confiança no Senhor, mas também, como é um texto da palavra de Deus, ele é um texto que encontra todos nós, então é uma mensagem para todos nós, mas é uma mensagem que foca no valor, na importância da família. E eu queria então convidar todos vocês que abram suas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Eu penso que seja um salmo conhecido de todos aqui, né? Salmo 127. Não é um salmo de Davi, é um salmo do seu filho, Salomão, o homem mais sábio, né, que já viveu nessa terra. Salmo 127. Eu vou fazer a leitura desse salmo e eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então este é um salmo belíssimo, é um salmo aqui de Salomão, e este salmo aqui, ele nos alerta para o perigo de nós termos prioridades invertidas, prioridades distorcidas, prioridades mal construídas, prioridades não sábias e imprudentes. Ele nos lembra de que a família é um presente do Senhor. E é um presente que precisa ser muito bem cuidado, valorizado, investido. O Salmo 127 e o Salmo seguinte, o Salmo 128, eles são salmos de romagem. Você já ouviu falar disso? Ou de romaria. Também são chamados de cânticos de peregrinação, ou ainda de cântico dos degraus. Não só esses dois, mas toda a coleção de salmos, que começa no Salmo 120 até o Salmo 134, e aí o Salmo 127 e 128 estão inseridos, são esses cânticos de romaria. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E esses salmos, aqui especialmente o 127 e o 128, eles descrevem para nós as bênçãos de uma família que é centrada, que é construída,
que é edificada no Senhor. Esses salmos, esses 15 salmos aí, tidos como salmos de peregrinação, eles faziam parte então desta coleção sagrada de hinos de Israel. E esses salmos, esses 15 salmos aí, esses cânticos, eles eram usados ou cantados quando o povo subia lá os morros de Jerusalém, ou subia para Jerusalém, para celebrar o Senhor, para lembrar-se da sua aliança, das suas obras de bondade para com o povo de Israel. Muitas vezes famílias inteiras, elas viajavam aí de todos os cantos de Israel, em caravanas, para participarem daquelas festividades que o Senhor instituiu na sua lei. Especialmente na Páscoa, uma das festas mais frequentadas, né? E o povo vinha então de todo o canto de Israel, eles precisavam subir até Jerusalém. Era uma viagem que era realizada em caravana, em grupos, famílias inteiras iam juntos. Muitas vezes faziam essa procissão, essa romaria aí, 3 vezes por ano, em 3 das 7 festas fixas lá de Israel. E eles iam então lá para Jerusalém cantando esses salmos. São salmos de louvor, salmos que têm uma mensagem profunda de exortação própria. Esse Salmo 127, ele se divide em 2 partes, mas com uma mensagem sutil aí que une as 2 partes. A primeira parte vai revelar para nós a futilidade de se tentar construir um lar com autossuficiência, sem depender do Senhor, sem buscar no Senhor a bênção do Senhor para a edificação desse lar. A primeira parte vai tratar disso. Revela a futilidade de um lar que não é construído sob a dependência do Senhor. Primeira parte. A segunda parte do Salmo vai lembrar os pais que uma das formas principais pela qual Deus os abençoou, ou seja, abençoou os pais, são os filhos. Essa é a segunda parte do Salmo. E a mensagem toda desse Salmo aqui, 127, ela é uma lembrança de que nós não podemos perder de vista a razão pela qual nós trabalhamos arduamente. E a razão deve ser qual? Com base no Salmo. Levantar uma geração de filhos fiéis ao Senhor. E isso aqui é o nosso maior compromisso. E esse deve ser o nosso verdadeiro legado. Levantar uma geração de filhos fiéis ao Senhor. Esse salmo, então, tem 2 partes, e essas 2 partes vão constituir os 2 pontos do meu sermão nessa noite. Então, não vai ser um sermão calvinista, né? Vai ser um sermão de apenas 2 pontos. Ponto número 1. O fruto da avareza. Estou chamando assim dessa forma. A futilidade da autossuficiência. Vamos ler novamente os 2 primeiros versículos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. A palavra no hebraico que traduz essas 2 palavras aqui, em vão, essas 2 expressões, né? Em vão, que aparece 2 vezes aí no versículo 1, e inútil, que aparece aí uma vez no versículo 2, essa palavra no hebraico, ela tem o sentido de algo que é vazio, que é sem sentido, que é sem propósito. Algo que é em vão. O que é algo em vão?
Quando você faz alguma coisa em vão, o que é isso? Não vale nada. Não presta para nada, não vale nada. Ou seja, é algo fútil, é algo frustrante. Na verdade, o sentido literal da palavra é algo que não chega a um fim desejável. É isso que significa essa expressão em vão, inútil. E o texto destaca aqui nessa primeira parte 3 ocupações humanas que são inúteis, que são fúteis, se não houver o envolvimento do Senhor. Quais são elas? Construir a casa, guardar a cidade, trabalhar duro, sem depender do Senhor. Trabalhar duro, sem depender do Senhor. 3 ocupações humanas que são inúteis, se não forem realizadas na dependência do Senhor. Construir a casa, guardar a cidade, trabalhar duro, sem depender do Senhor. Agora, os peregrinos, que deixavam as suas casas, pelo menos 3 vezes ao ano, deixavam as suas casas, as suas aldeias, os campos, por durante uma semana, ou às vezes até mais, para subir a Jerusalém, para lá no templo, adorar ao Senhor. Para eles, a lembrança de que era o Senhor quem guardava as suas casas, as suas construções, as suas cidades, isso era para eles algo particularmente encorajador. Trazia encorajamento, segurança para eles. Nesses 2 versículos aqui, o salmista, na verdade, ele está condenando aquela avareza que vai culminar no menosprezo do lar. Algo que é extremamente comum nos dias de hoje. No versículo 1 nós temos essa ideia aí de trabalho inútil na construção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho as que edificam. Essa construção aqui, que tem em vista aqui o salmista, ela pode significar a construção de uma casa física, literalmente uma construção de casa, e pode significar também a própria edificação de um lar. Porque nós sabemos que os conceitos são diferentes, casa e lar. Casa remete mais para a ideia do físico, do lugar de habitação. E lar se refere mais à família que habita aquela casa, Mas aqui no contexto deste salmo, a primeira opção, construção de uma casa física, parece ser a mais viável. O que o salmista quer comunicar aqui? Ele quer trazer a ideia de um serviço pesado, de um serviço que exige muito esforço, muito labor, muita fadiga, muito empenho, muita dedicação, mas que não chega a lugar nenhum, quando ele é realizado na autossuficiência, sem depender do Senhor. Ainda aqui nesse versículo nós encontramos também a ideia de montar guarda como sendo algo inútil, Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não promover a proteção, se Ele não estiver cuidando, se Ele não estiver guardando, o sentinela, ele vai fazer isso futilmente, inutilmente. Sem Deus como nosso protetor, não existe guarda humano que consiga garantir a nossa segurança. Sistemas sofisticados de alarme, cercas elétricas, propriedades monitoradas aí por diversas câmeras, carros rastreados por satélite, a parte do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, da guarda do Senhor, tudo isso é
em vão, inútil, diz aqui o salmista. Tudo aquilo que pode ser o fruto do nosso trabalho, do nosso intenso trabalho, da nossa fadiga, pode ser dissipado num instante. Usando a linguagem dos nossos irmãos pentecostais, o devorador pode consumir tudo. Mas a ideia é essa: se nós não fizermos na dependência do Senhor, tudo aquilo que nós podemos adquirir pode ser dissipado em um instante. O guarda vai vigiar inutilmente. O terceiro inútil aí do texto descreve aquele trabalho duro de sair da cama antes do nascer do sol. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Nós somos lembrados, então, de que a bênção de Deus, que consiste, entre outras coisas, no pão nosso de cada dia, pode se misturar com um gosto amargo, quando ele é produzido aí em meio à ansiedade, em meio à autossuficiência. E a última linha aí do versículo 2 já causou muita dificuldade na interpretação. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Algumas versões têm traduzido essa parte final do versículo da seguinte forma: na atualizada, que é a que eu estou usando, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A NVI traduziu da seguinte forma: o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. A NVT traduziu essa parte final: pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. E a versão corrigida traduziu assim: pois assim dá ele aos seus amados o sono. A melhor tradução parece ser essa: pois ele dá o sono aos seus amados. Então, parece que Deus também dá sono a alguns enquanto eu prego. Não sei se eu vejo isso como uma bênção, mas a tradução melhor aqui: ele dá sono aos seus amados. A ideia aqui é a ideia que Deus concede descanso, concede paz, e por implicação, ou como resultado disso, ele dá o sustento aos seus filhos que dependem dele para realizar nele e através dele aquilo que eles não conseguem fazer sozinhos, ou seja, construir, guardar, trabalhar. Agora é interessante notar que em outros textos das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus quer que o nosso lar seja um lugar de tranquilidade, seja um lugar de paz, de sossego, de alegria. O livro de Eclesiastes, vocês conhecem, né? O livro de Eclesiastes. Ele destaca a futilidade da vida sem Deus debaixo do sol. E o pregador lá nos lembra o seguinte: ele nos lembra que trabalhar, comer, beber e desfrutar da família são presentes de Deus. Deixa marcado aí no Salmo 127, vamos ler Eclesiastes, capítulo 2, versículos 24 e 25. Eclesiastes 2, 24 e 25. O pregador diz o seguinte: nada há melhor para o homem do que o quê? Comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem de onde?
das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O salmista aqui ele também sugere que Deus quer a paz e não o estresse no nosso lar. Deus não quer que o estresse reine no lar. E tudo aquilo que rouba essa paz, sejam as dívidas, sejam frutos da cobiça, da indisciplina, do excesso de trabalho, da falta de coerência na disciplina dos filhos. Tudo isso deve ser afastado do lar onde Deus reina. Por outro lado, será que esses versículos aqui eliminam a responsabilidade humana de trabalhar? Claro que não. Certamente que não, mas a advertência aqui no Salmo é contra o excesso de trabalho que é realizado às custas daquilo que é mais precioso, e neste caso aqui do Salmo, a nossa família. Nesse contexto aqui do Salmo existe até uma aplicação especial aí para aqueles peregrinos, né, aqueles que saíam das suas aldeias, né, para subir a Jerusalém. Eles trabalhavam duro, mas eles precisavam separar aí pelo menos 3 semanas durante o ano em que eles deveriam deixar as suas atividades laborais, seu trabalho, e eles deveriam então ir para Jerusalém para fazer o quê? Cultuar o Senhor lá em Jerusalém. E a aplicação é que trabalhar sem parar, sem curtir os benefícios vindos da mão graciosa de Deus, como se tudo dependesse de nós, no fim das contas, leva a nada. É inútil. Então esse é o ponto número 1, fruto da avareza, a futilidade da autossuficiência. Ponto número 2. Se o ponto número 1 era o fruto da avareza, o ponto número 2 é o fruto da graça. E aí nós vamos ver aqui a bênção do Senhor em família. Versículos 3, 4 e 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A segunda parte desse salmo vai mudar um pouco o foco aí da construção da casa para a construção daquilo que é mais importante dentro da casa. O quê? A família, e em especial aqui os filhos. E assim como a perspectiva do salmista sobre o trabalho era radicalmente diferente da perspectiva do mundo, aí nos primeiros 2 versículos, assim também ele vai corrigir agora a maneira como o mundo e como muitos cristãos, que é mais triste ainda, encaram os filhos, aí nos versículos 3, 4 e 5. O relacionamento aí com os filhos na nossa sociedade reflete mais ou menos um cenário aí de amor-ódio. Amor-ódio. E a sociedade vem adotando uma atitude cada vez mais hostil em relação à criação de filhos. E isso talvez porque a sociedade imagina ou até acredita que os filhos muitas vezes interrompem carreiras promissoras, bagunçam com o orçamento familiar, alteram radicalmente o nosso estilo de vida. E depois de dar tanto trabalho, eles nem sempre saem do jeito que nós queríamos. E se eles saem, muitas vezes eles vão embora sem dizer obrigado, papai, obrigado, mamãe. Então a sociedade tende a
questionar: será que vale a pena? Existem várias evidências na sociedade moderna de atitudes que são prejudiciais às crianças, aos filhos, e que estão diante de nós. Nós estamos vendo aí o alto índice do número de abortos, planejamento familiar que adia indefinidamente a paternidade ou a anula, o aumento significativo de creches e programas infantis que mantêm os filhos longe dos pais, maus tratos às crianças, pedofilia, diminuição do tamanho da família pós-moderna, negligência de filhos, criação de filhos delegada a terceiros, não aos pais, às vezes a babá, a sua mãe, sua sogra. Agora, ao mesmo tempo em que alguns encaram as crianças como uma inconveniência, ou pior ainda, como uma praga, outros, na nossa cultura, eles tendem para um outro extremo, que tem sido corretamente chamado de filiolatria. Já ouviu a expressão? Você conhece a expressão idolatria, né? Mas há uma tendência à filiolatria. O que seria isso? E funciona mais ou menos o seguinte: quem é que manda lá em casa? O filho. Ai dos pais que tentam contrariar esse pequeno tirano. Hoje nós vemos pais com medo de contrariar os seus filhos. Nós vemos pais com medo de disciplinar os seus filhos. Nem sabem disciplinar os seus filhos, que permitem que o filho seja o centro das atenções, tomando até mesmo a precedência aí sobre o relacionamento marido e esposa. Inclusive, no mundo secular, algum tempo atrás, já foi reconhecida essa tendência aí perigosa em direção à filiolatria. E a revista Veja, um tempo atrás, ela publicou em uma edição especial um artigo intitulado da seguinte forma: Fuja do filiocentrismo. Revista Veja, não é uma revista teológica cristã, revista Veja. E a matéria relata como os pais de hoje são incapazes de estabelecer limites, de disciplinar os seus filhos, de orientar os seus filhos, de preparar os seus filhos, são incapazes de dizer não para os seus filhos. E são, por isso, também incapazes de ter uma vida própria. A vida deles gira em torno dos filhos. Por isso, o filiocentrismo. A vida gira ao redor do filho. O filiocentrismo, ele menospreza o relacionamento marido e esposa. No filiocentrismo, os filhos eles se tornam o eixo da família ao redor do que tudo gira. Não é mais o relacionamento conjugal. E os filhos que são criados dessa maneira, eles minam totalmente o alicerce da família. Agora, é claro que os nossos filhos, eles devem ser considerados como membros bem-vindos ao círculo familiar. Mas eles não devem ser o centro deste círculo familiar. Eles não devem ser o centro da atenção. O casal precisa cultivar o seu relacionamento conjugal num estilo de melhores amigos, parceiros,
um relacionamento conjugal forte. É esse relacionamento que vai servir como base de segurança e confiança para os nossos filhos. Esse quadro aí de amor, ódio, esses dois extremos aí, reflete uma situação bastante ambígua na vida de muitas famílias, em que muitos desejam ter filhos, porque eles são uma extensão de nós mesmos, e ao mesmo tempo muitos sentem enormes dificuldades para criar os seus filhos, para prepará-los para a vida. Então, neste tempo, nesses dias aí, em que tantas crianças são abortadas, abandonadas, entregues a paternidades artificiais, nós precisamos de uma visão renovada dos privilégios e das responsabilidades da criação de filhos. Os dois testamentos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ensinam para a gente que os filhos são bênção de Deus. E é interessante que a Bíblia destaca frequentemente o valor da criança, e faz isso aqui na segunda parte desse Salmo 127. Mas também a Bíblia pressupõe que os filhos sejam treinados para serem uma bênção. Entendeu isso? Os filhos são apresentados como bênçãos de Deus, mas os filhos precisam ser treinados para serem uma bênção. O texto aqui do Salmo não exalta simplesmente a produção desenfreada de crianças. Alguns textos, como Deuteronômio capítulo 6, a gente não vai olhar lá, mas você pode estudar esse capítulo. O Salmo 78 também deixa muito claro para nós o valor, a importância da criança, dos filhos. As crianças precisam ser resgatadas das garras de Satanás por pais que sejam diligentes no ensino fiel das Escrituras e no exemplo de amor por Deus. Olha o que diz aí, deixa no Salmo, mas olha comigo, Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Agora, quem tem a responsabilidade sobre a vara da disciplina na vida dos filhos? São os pais. E há muita discussão se vara aqui é um sentido metafórico, ou se é vara mesmo. E olha, já estudei bastante sobre isso, pesquisei, eu estou convencido que é vara mesmo. E Deus fez uma parte bem fofa para o uso da vara. Pode usar a vara. Quando ela é usada com disciplina e amor. E se não for assim, os filhos que são criados e que são dados para ser uma bênção, eles vão se tornar uma praga. E uma enorme tristeza para os pais. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Eu queria analisar com vocês ainda agora, com base aqui no Salmo 127, 6 descrições da bênção dos filhos aos olhos de Deus. Vamos voltar lá. Então, o que os filhos são, de acordo aqui com o Salmo? Deixa eu botar aqui o meu texto. Salmo 127, versículo 3. Que os filhos são herança
do Senhor. Os filhos são herança. E na Bíblia esse termo herança representava segurança, representava força, era aquela sensação de permanência. Os filhos, eles conservam o nome da família e eles garantem a continuação dos valores familiares mais importantes. Deus é o autor da vida, mas é Ele quem dá os filhos à família. É Ele quem nos abençoa com os filhos. E os filhos, eles são nossos, só em certo sentido. Eles são nossos como herança. Eles são uma porção dada pelo Senhor. Nas Escrituras, essa palavra herança, ela sempre tem esse sentido de segurança, de força, de legado, de algo que permanece. A gente tem isso muito claro no Salmo 112, por exemplo. Não existe maior bênção que a continuidade do nome familiar na vida de descendentes piedosos. O apóstolo João, ele diz lá na sua terceira carta, no versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de saber que meus filhos andam na verdade. Agora notem que é o Senhor quem concede a herança, a bênção de ter filhos. Então, filhos são herança. Eles são nossos só em certo sentido. Eles são heranças do Senhor. Deus nos dá a herança de filhos para que saibamos administrar e dirigir e cuidar dessa herança. O texto também fala aí que os filhos são fruto do ventre. Agora, fruto é o resultado da bênção divina nas Escrituras. Provérbios 29, 17. Nos lembra que os filhos são delícias para os pais, mas quando? Os filhos são delícias para os pais quando? Quando eles são bem corrigidos. Aí o fruto vai ser saboroso. Se eles não forem bem corrigidos, os frutos são amargos. Corrija o teu filho e ele te dará descanso. Ele dará delícias à tua alma. Essa palavra delícia aqui, ela foi usada somente 2 outras vezes no Antigo Testamento. Lá em Gênesis e lá em Jeremias. E sempre com a ideia de comidas finas ou de um banquete real. Então, os filhos, eles são fruto, eles são um banquete. Mas esse banquete, ele vai ser delicioso, saboroso, se os filhos forem bem corrigidos. O salmista também diz que os filhos são uma recompensa. Isso é indicado aí pela palavra galardão. Agora, o termo galardão, no Antigo Testamento, muitas vezes que ele é usado, significa o salário recebido pelo trabalho de servos, ou de soldados, ou de pastores, é um primeiro sentido. E no Novo Testamento, o sentido metafórico é o sentido de prêmio por fidelidade. Essas vidas preciosas que são concedidas a um casal como fruto do seu amor, eles são tesouros muito mais valiosos que as posses materiais. Deus vê os filhos como um tesouro incalculável. Pergunta: qual é o pai que trocaria um filho precioso por uma montanha de prata? E tem muitos casais sem filhos,
Eles dariam uma montanha de ouro por um único bebezinho. O salmista também diz que os filhos são flechas. Como flechas, versículo 4, né? Como flechas na mão do guerreiro. Agora, na antiguidade, especialmente aqui no contexto aqui do Salmo, flechas representavam não somente arma de defesa, mas era também uma forma de adquirir comida. Toda flecha era usada para caça. E talvez uma ideia por trás aqui dessa metáfora de filhos como flechas seja o fato de que as flechas, para serem eficazes, elas precisam ser retas e elas precisam ser direcionadas para um alvo. Qual o sentido de uma flecha torta? Qual o sentido de uma flecha que não acerta o alvo? Então, o salmista está sugerindo aqui o papel aí dos pais em modelar o caráter dos seus filhos e então atirar ou enviar os seus filhos através do discipulado, através da disciplina. Acho que foi semana passada, o Kelvin compartilhou conosco aqui sobre mais um bebê chegando, né? Ele falou sobre a aljava, né? Estava enchendo a aljava. Bom, existiam aljavas de diferentes tamanhos. Então, tinha aljava que continha 5 flechas. Aljava sabe o que é, né? Aquela bolsa que o flecheiro leva ao lado, né? Para carregar as flechas. Então, tinha aljava de 5 flechas, de 7 flechas, de 10 flechas, de 15 flechas, de 20 flechas, de 50 flechas. Então, não sei qual aljava que o Kelvin estava pensando. Então, dependendo do tamanho da aljava, né, o número de flechas. Agora, nós sabemos que um dos propósitos principais que Deus deu à família, já logo lá na criação, foi o quê? Multiplicai e enchei a terra. Agora, não é só o sentido da multiplicação numérica. Era a multiplicação de adoradores verdadeiros sobre a face da terra. Então, isso é uma missão que Deus concede às famílias. No Novo Testamento, esse papel ele se estende também para a igreja, porque qual é a essência da grande comissão? Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, encham as nações de adoradores, de discípulos. Muito bem. Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A decisão sobre quantos filhos os pais devem ter, isso aí parece mais uma daquelas encruzilhadas em que a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram. Agora, à luz de vários ensinos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu posso afirmar, e eu entendo assim, que um casal, ele deve ter tantos filhos quantos ele consegue criar no temor do Senhor. Por isso os pais precisam avaliar cuidadosamente se eles estão sendo dirigidos aí por uma perspectiva cultural e egoísta, ou se eles estão sendo dirigidos por uma perspectiva bíblica sobre os filhos. Agora, pegando aqui a ideia de flechas, como flechas, os nossos filhos eles precisam ser direcionados. E isso pressupõe que a família ela esteja deixando Deus edificar a casa. Se os nossos filhos eles não são bem direcionados, talvez a figura de flechas não seja mais conveniente. Talvez a figura mais conveniente seria a de um bumerangue. O que acontece quando você lança um bumerangue? Ele volta. Então,
flechas sem rumo. São como bumerangues que frequentemente voltam, ferindo o coração dos próprios pais. Em quinto lugar, o salmista diz que os filhos são uma bênção. Aí no versículo 5, a primeira parte, feliz é o homem. Então, segundo o salmista aqui, o casal a quem Deus concede filhos, este casal é um casal feliz. Que a palavra feliz aí, literalmente é abençoado, significa abençoado. Então, neste contexto em que o salmista está escrevendo isso, os filhos são bênção de Deus. São manifestações concretas das bênçãos de Deus na nossa vida e são uma fonte de grande alegria, apesar da maldição do pecado. Cada filho é uma nova fonte de vida para os pais, de alegria, de proteção, de orgulho. Cada filho é uma nova representação da imagem de Deus na terra, mas essa imagem de Deus na terra, ela precisa ser protegida, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser criada com todo o cuidado. Por fim, o salmista diz que os filhos são um testemunho ao caráter dos pais. 5, segunda parte, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora, como eu já falei aqui, a flecha, ela era o meio principal de defesa aí nos tempos antigos. E como as flechas, então, os filhos também são uma forma de proteção aos pais, uma defesa contra a solidão, um auxílio na enfermidade, um socorro presente na velhice. E o salmo aqui, ele conclui com uma descrição aí quase poética da razão de uma aljava cheia de filhos ser uma bênção. E existe pelo menos duas possibilidades de interpretação aqui. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, podemos entender isso da seguinte forma: os nossos filhos, eles constituem a nossa primeira linha de defesa. Eles são testemunhas do caráter dos pais quando a reputação dos pais era atacada nas portas da cidade. Você deve lembrar, especialmente aqui em Israel, onde é que as causas eram decididas, onde é que ficava as varas de justiça, os fóruns, os lugares de discussões e disputas legais. Onde é que os juízes se assentavam? Se assentavam nas portas da cidade. Ali onde é que acontecia, né, as decisões judiciais, onde é que os juízes julgavam as causas do povo, ali nas portas da cidade. Ali eram resolvidas as disputas legais. Então, o texto aqui está pressupondo, podemos interpretar dessa forma, que os pais, eles são íntegros, eles são piedosos, e os filhos, que conhecem os pais melhor do que todo mundo, eles vão testemunhar livremente em relação aos seus pais, quando eles tiverem que enfrentar as portas da cidade, ou seja, qualquer tipo de disputa legal, judicial que está acontecendo. Tenho para mim que é isto que o salmista está querendo chamar a atenção aqui nessa figura. Mas também os filhos de pais que confiam no Senhor, de pais piedosos, eles vão ter um caráter tão digno que não pode haver acusação legítima levantada contra eles em disputas legais nas portas da cidade. Então, o salmista pode estar se referindo ao caráter piedoso dos pais, e os filhos vão fazer uma defesa
reputação dos pais, ou o salmista pode estar dizendo que os próprios filhos, quando estiverem lá em disputas judiciais, por causa do testemunho piedoso dos seus pais, que edificaram neles um caráter igualmente piedoso, nenhuma acusação vai se manter contra eles nas portas da cidade. Então, pensando na primeira forma de interpretar isso, que os filhos servem como defesa do caráter dos pais, é isso que acontece em uma família piedosa, que cria filhos crentes no Senhor. Eles se tornam testemunhas vivas da vida piedosa dos pais. E eles também atestam a integridade dos pais. Eu já disse em outra ocasião aqui, e repito isso, quase não importa o que as outras pessoas dizem sobre nós, se os nossos filhos são um testemunho do nosso caráter só. Pegou isso? Quase não importa o que as outras pessoas pensam sobre nós, se os nossos filhos, eles podem testemunhar da nossa fidelidade, da nossa piedade, do nosso viver santo com o Senhor. Atualmente os filhos ainda representam a melhor defesa aí contra os males da terceira idade. Solidão, pobreza, depressão, e eles devem ser realmente a nossa maior alegria. Quero chegar aqui para o final desse sermão, tentar fechar aqui, concluir, e a conclusão é a seguinte: a pessoa que edifica seu lar na dependência do Senhor e em vez de dedicar a vida à busca de tesouros materiais, cria vidas preciosas, esta pessoa sim, ela é verdadeiramente abençoada em tudo que ela realizar. E todo o seu labor não é inútil, não é vão. Com isso, nós podemos dizer que o sucesso no lar, pela graça de Deus, ele compensa todo e qualquer fracasso na vida. Não é quem morre mais com mais posses que é um vencedor. Não é quem morre mais com mais filhos, mas é aquele que valoriza os seus filhos, que evita a autossuficiência, que mantém os seus valores focados no investimento daqueles que representam um legado eterno, que são quem? Nossos filhos. Essa pessoa é uma pessoa realmente abençoada. Agora, hoje de manhã eu preguei esse sermão, depois a minha esposa disse que eu deveria dar uma palavra aos filhos também. Estou falando muito aqui da responsabilidade, dos pais. E eu sei que muitos pais se esforçam para criar os seus filhos na disciplina e no caminho do Senhor. E chega momentos em que os filhos fazem as suas próprias escolhas. Se eles foram bem dirigidos, bem direcionados e bem instruídos, se espera que as suas escolhas sejam boas escolhas. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, diz o pregador, e quando ela for velha, não se desviará dele. Então, filho, você que nasceu, você que pertence a uma família piedosa, de pais que conhecem ao Senhor e que instruem você nos caminhos do Senhor, você deve valorizar isso. Você deve amar os seus pais. Você deve reconhecer a bênção que eles são na sua vida. E você deve buscar imitar a fé e o testemunho piedoso dos seus pais. Se eles são piedosos,
se eles estão criando você ou criaram você nos caminhos do Senhor, que o resultado na sua vida seja uma vida de obediência, de fidelidade, de temor ao Senhor, imitando a fé dos seus pais. Todos nós, nas nossas vidas, precisamos tomar decisões, fazer escolhas, e nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fizemos. Mas felizes são os filhos que puderam contar com a orientação, com a instrução e com a direção de pais piedosos nas suas vidas. E você, filho que ainda não é pai, que busca também formar uma família e um dia vai ser pai, não se esqueça da sua responsabilidade para com a família que você vai edificar e para com os filhos que Deus haverá de conceder a você, se essa é a vontade dele. Que Deus abençoe nossas vidas. Talvez a grande ideia para encerrar é: a bênção do Senhor paira sobre aqueles que dependem exclusivamente dele para investir nas vidas preciosas dos seus filhos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te agradeço por poder compartilhar com os meus irmãos a tua palavra e peço, Senhor, que na vida de cada um de nós, das famílias que estão aqui representadas, que essa exortação da tua palavra, Senhor, encontre a cada um de nós e ministre graça na forma como cada um de nós precisa e tem necessidade. Ajuda-nos, Senhor, a termos as prioridades corretas, estarmos focando naquilo que tem valor eterno. Sobretudo, Senhor, que é tão difícil muitas vezes para a gente realmente viver na tua dependência, confiando no Senhor, descansando, sabendo que o Senhor está realizando os seus propósitos na vida dos seus filhos. Muitas vezes, Senhor, nós carregamos fardos enormes, pesos que nos sufocam, um jugo que é muito pesado, porque nós não estamos dependendo do Senhor, confiando no Senhor. E quando essa é a nossa experiência, Senhor, diz a tua palavra que o resultado das nossas obras é inútil, é em vão, não leva a nada. Então nos ajuda, Senhor, a podermos olhar para a tua palavra e para as promessas da tua palavra e para o ensinamento da tua palavra e nos apropriarmos dela e vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que reflita total dependência, confiança e alegria no Senhor. Também a tua palavra fala sobre a família, sobre os filhos. Nós vimos isso nessa noite. Eu peço a tua bênção sobre todas as famílias aqui. Sabemos, Senhor, a importância dos filhos e como eles são bênção do Senhor na vida das famílias. Então eu peço por todos os pais e as mães em especial nesse dia, que o Senhor traga ao coração de todos a tua graça, traga, Senhor, a tua renovação, o teu fortalecimento, para que como famílias estejamos sempre investindo e focando na família, fazendo da nossa família realmente um instrumento do Senhor, onde o Senhor é reconhecido, onde as pessoas vejam a presença do Senhor nas nossas vidas, no nosso lar. Abençoe a todos nós, abençoe o restante desse domingo, toda a semana que está iniciando, possamos viver cada dia na tua presença, agradando ao Senhor e vendo o poder do Senhor se manifestar na vida de cada um dos teus filhos. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar uma música?
Só que para as crianças virem agora, então pode chamar elas, por favor. A Márcia já está a postos. Opa! Ok. Então, as mães, todas as mães podem vir até aqui à frente, por favor. Não, Alice, é só as mães. Olha, pode vir. Ok, então, como já mencionei aqui no início, né, a gente reconhece o ministério de vocês, o trabalho de vocês, né, na criação dos seus filhos. Reconhecemos a bênção de Deus na vida de vocês e nossa oração é para que Deus continuamente a sustente, trazendo alegria, graça e a certeza de que Deus está conduzindo o ministério de vocês e também os filhos de vocês. Nós queremos orar então por isso. Alice, vem cá. Levantou antes no início. Eu vou pedir então a Alice orar aqui, por favor. Vocês podem ficar em pé também. Eu vou pedir ao Alice para orar então pelas nossas mamães. Muito bem, vamos lá. Grandioso Deus e Pai, nós neste momento te agradecemos pela vida de cada mãe que está aqui, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem colocado elas como exemplo na vida de cada um, na vida de cada filho. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado elas nas suas dificuldades, nos seus desafios, Pai, e que o Senhor possa capacitar elas a cada dia, nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, e que elas possam ser realmente mulheres que fazem a tua vontade, mulheres que sejam exemplo no seu lar, com seus maridos, com seus filhos, e que nós possamos, Senhor, sempre nos espelhar, Senhor, no exemplo delas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado e abençoado cada uma delas. E muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos deu e pela palavra, Senhor, que foi dada aqui essa noite também. Que nós possamos, Senhor, absorver, Senhor, aquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos? Tá. Então, eu só